Olá, turma, tudo bem? Então eu vou fazer aqui o diagrama de classes, né, do sistema de controle bancário. Lembrando que é o diagrama de classes a nível de modelo de domínio, ou seja, é o diagrama de classes completo, tá, do sistema. Então nós vamos clicar aqui em Class Diagram. Ele vai abrir a tela principal do diagrama de classes, tá? Então a gente vai inserir primeiramente as classes, né? Eu clico aqui nessa opção Class e vamos criar a nossa primeira classe, né? Classe pessoa, tá? Fica fora, certo? Eu vou aproveitar e já criar os atributos e os métodos dessa classe, né? Uh, Nesse caso específico aqui da classe pessoa, ela não tem métodos, ela só tem atributos, mas nas demais classes que tem métodos, a gente já vai criar os métodos também, tá? À medida que a gente for criando as classes, acho que fica mais fácil para o nosso entendimento, para o entendimento de vocês, no caso. Então percebam que se eu passar o cursor do mouse, ele vai aparecer um pontinho amarelo e um pontinho verde, né? O pontinho amarelo se refere aos atributos e o pontinho verde se refere aos métodos. Então vamos clicar aqui no amarelinho. Percebam que ele já habilitou ali para eu fazer a inserção do atributo. Tá? Percebam que a gente vai lançar esse atributo como sendo protegido, né? Ou sustenido, né? Então vamos colocar aqui nome, pessoa, dois pontos, tá? E vamos deixar do tipo string, tá? Vamos dar um enter, clicamos fora. Ele está nos avisando que não tem esse tipo, né? Então a gente está perguntando para nós se a gente quer criar aquele tipo string, a gente coloca que sim. Percebam que ele já vai criar ali o atributo conforme nós lançamos, tá? Vamos fazer o lançamento dos demais atributos. Vamos clicar aqui no sinalzinho no sinalzinho amarelinho aqui, né? E vamos seguir lançando os nossos demais atributos para essa classe. Então, endereço pessoa. Percebam que agora ele vai aparecer o string, porque ele já criou da primeira vez. Clicamos fora. Certo? E vamos seguir o mesmo procedimento, lançando os demais atributos. Esse aqui é long, né? Telefone. Tipo string também. A renda da pessoa, que a gente vai colocar como double. E o nosso último atributo para essa classe, que é a situação da pessoa. E o tipo vai ser integer, né? O int. Tá? Então perceba que nós lançamos aqui a nossa primeira classe. Agora nós vamos lançar as duas classes que são classes filhas, né? Da superclasse pessoa. Então vamos colocar aqui a nossa classe pessoa física. Vamos lançar então os nossos atributos da subclasse. Percebam que aqui, como ela é uma subclasse, né, a gente vai utilizar o tipo de visibilidade o menos, tá? Conforme eu já tinha explicado para vocês. Então a gente deixa protegido na superclasse. Então CPF pessoa, tipo long.
e o RG da pessoa, também tipo long. Percebam que nós lançamos aqui os atributos, agora nós vamos lançar os métodos dessa classe pessoa física. Como é que a gente faz? A gente clica ali no verdinho, tá? Ao invés de ser o amarelo, é o verdinho. Percebam que a visibilidade dos métodos a gente deixa com sinal de mais, né? Que é o sinal de público, né? Então vamos lançar então a nossa o primeiro método da nossa classe pessoa física, que é o regPes, que é o registra pessoa, né? O nome pode ficar a critério de vocês. Integer. Vamos lançar os demais métodos dessa classe. Val CPF, né, que é para validar o CPF. Integer também. E o nosso último método dessa classe, que é o com CPF, tipo string. Tá, pessoal? Bom, vamos lançar então, vamos inserir inserir a nossa próxima subclasse, que é a subclasse pessoa jurídica. Vamos lançar o seu atributo, que é CNPJ underline pessoa, do tipo long também. E agora, bom, aqui eu acabei clicando, mas na verdade ele não tem. Vamos dar um Ctrl Z, ele só tem um atributo, agora a gente vai lançar o método. Para desfazer, percebam que é só pressionar as teclas Ctrl Z. Vamos lançar então os métodos dessa subclasse. Começando pelo método regPessoa, né, que é o registra pessoa, do tipo inteiro. Depois vamos lançar o nosso próximo método, que é o val CNPJ, do tipo inteiro também. E o nosso último método dessa subclasse vai ser o método com underline CNPJ, do tipo inteiro também. Eu sei que eu tinha deixado string lá no outro, mas tanto faz aqui nesse caso para nós, tá? A gente está só exemplificando como lançar o nosso diagrama de classes. Tá, pessoal? Aqui a gente já pode fazer a nossa generalização, então a gente vai clicar nessa opção aqui de Generalization, tá? E vamos fazer a nossa generalização. Tá? A gente pode deixar assim, ou se vocês quiserem fazer mais bonitinho, né? Fazendo só um único traço, vocês podem fazer também, mas dessa forma está correta também, tá? Vamos lançar então, vamos inserir a nossa classe conta comum, que é a nossa classe maior aqui. Então, classe conta underline comum. Deixa eu posicionar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Vamos inserir então os atributos dessa classe. Percebam que a gente vai colocar os atributos também protegidos nessa classe mãe, né? Então, NRO número conta, né? A gente vai deixar como tipo long. Próximo é o data underline abertura, que vai ser do tipo date.
Percebam que esse tipo não tem, então a gente vai inserir como um novo. Eu vou inserir só mais um atributo, tá, pessoal? Porque vocês já entenderam como que faz, né? Qual é a ideia. Então eu vou colocar agora aqui o senha, tá? Do tipo inteiro, tá? Quando vocês forem fazer o exercício, vocês lancem todos os atributos, tá? Como eu estou só exemplificando para vocês, eu vou lançar só 3 atributos, para a gente ganhar tempo. Eu vou lançar agora, então, os métodos dessa classe. Vou clicar no verdinho que aparece ali. Percebam que o método ele fica público, então é o sinal de mais, né? Então vamos colocar o primeiro aqui, abrir conta, que vai ser do tipo long. Vamos lançar mais um método. Pode ser o consultar, né? Consultar conta. Vamos colocar aqui do tipo inteiro. E vamos lançar mais um método, né? Pode ser o depositar valor. Depositar underline valor. E pode ser do tipo inteiro, tá? Então, na atividade, vocês lancem todos os métodos também, tá, pessoal? Eu vou lançar só 3 também para a gente ganhar tempo. Vamos criar a nossa subclasse, então, conta especial. Vou criar o atributo dessa classe, então, é o limite conta. Vamos colocar do tipo double, tá? E vamos criar apenas um método para essa subclasse, que a gente vai colocar é o abrir underline conta, tipo long, tá? Façam a classe completa aí no exercício de vocês. Vamos inserir agora a nossa conta poupança. Conta underline poupança. Vamos inserir então um atributo que é o data dt, né? Aniversário, do tipo date. E vamos lançar apenas um método, que é o método renda underline conta, do tipo double, tá? Vamos fazer então a generalização, que nem a gente fez na classe anterior. Então, vamos tentar fazer daquele jeito que eu falei, mais bonitinho para vocês. A gente clica aqui novamente e sobe. Fica mais bonitinho. E fazemos da mesma forma aqui. Clica aqui e aqui. Percebam que fica mais apresentável que da outra forma que eu tinha feito para vocês. Mas as duas formas são válidas, tá, pessoal? Bem tranquilo. Bom, vamos criar então a nossa classe agora movimento. Vamos colocar aqui a nossa classe movimento, tá? Vamos criar então o atributo dessa classe. Percebam que a gente não vai colocar protegido o movimento, mas nós poderíamos colocar protegido da mesma forma. Nós vamos deixar com a visualização diferente, só para vocês verem que dá para a gente deixar com diferentes visualizações, de acordo com a regra de negócio da aplicação que a gente está desenvolvendo. Então, o tipo da movimentação a gente deixa int. E vamos colocar somente o valor da movimentação. Eu não vou colocar todos os atributos, tá, pessoal? Mas quando vocês forem fazer o exercício, vocês coloquem todos. Vamos colocar uma operação. Então,
operação a gente sempre deixa pública, né? Que é o registro, ou reg move, né? E vamos deixar do tipo inteiro, tá? Eu vou colocar só uma operação. Lembrando que vocês façam todos os métodos, né, que estão previstos no exercício. Vamos posicionar aqui para ficar mais apresentável, né, o nosso diagrama, tá? E agora sim, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer a multiplicidade e inserir os estereótipos. Então, percebam que, lembram que a classe pessoa, ela é uma agregação da classe conta comum? Então, vamos fazer essa agregação. Vamos verificar aqui, então. Clicamos na opção de associações, né? E pegamos essa associação aqui, que é a de agregação, que é a que nós queremos. Clicamos, no caso na classe pessoa, e vamos até a classe conta comum. Percebam que ele já fez ali a agregação que nós precisamos. Mesmo assim, a gente precisa fazer a multiplicidade, né? Que é o relacionamento, associação dessas duas classes, a classe pessoa e a classe conta comum. Como que a gente faz isso? Percebo que quando a gente passa o cursor em cima da associação, ele aparece uma letra M, né? Então, essa letra M quer dizer multiplicidade. Então, nós clicamos no M e escolhemos qual é a multiplicidade que nós queremos para aquela classe. Então, percebam que a classe pessoa, né, ela pode ter um ou muitas contas, e a classe conta comum pode ter uma ou muitas pessoas. Então, percebam que é exatamente essa multiplicidade que a gente vai fazer. Percebam que, além de um para muitos, ele tem de 1 para 1, de 0 para 1, de 0 para muitos, de muitos para muitos e de 1 para muitos, que é a que nos interessa nesse caso. Então, é esse que nós vamos selecionar. Percebam que já vai aparecer ali. Fazemos a mesma coisa desse lado, né? Posicionamos, passamos o cursor em cima, ele vai aparecer o Mzinho. Aí vocês clicam em cima do M e selecionem a multiplicidade daquela classe, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com a classe conta comum em relação ao movimento, tá? Então, percebam, vamos clicar aqui na opção de associação, vamos pegar uma associação normal, né? Uma associação simples, tá? Fizemos a associação, deixa eu clicar e arrastar aqui para ficar melhor. E vamos fazer a multiplicidade. Então, passamos o cursor aqui para ele aparecer o Mzinho, clicamos e colocamos uma associação de, né, uma multiplicidade de 1 para muitos. O que quer dizer isso? Tá? A conta comum, ela pode ter um ou muitos movimentos, mas um movimento ele vai constar somente numa conta comum. Tá? Outro detalhe importante, o tipo da associação, né, o nome da associação a gente também pode colocar, tá? Como que a gente faz? Percebo que quando eu passo o cursor em cima da associação, ele aparece um tracinho. É só clicar naquele tracinho e colocar o nome que nós queremos para aquela associação. Então, aqui no caso é registra, né? Clica fora. Vamos posicionar no centro, que fica mais bonito, né? Assim fica bem melhor. Clica um pouquinho para o lado. Aí. E nós podemos fazer da mesma forma aqui, ó. Passei o cursor do mouse sobre a associação, aí ele vai aparecer uma setinha, a gente clica na setinha, e aí ele nos habilita a colocar o nome da associação. Então, aqui é possui, tá? Mesma coisa, vamos clicar aqui e vamos posicionar no centro, que fica mais apresentável o diagrama. Bom, terminamos o nosso diagrama de classe. O que falta agora são os estereótipos, né? Ou seja, as interfaces de comunicação. Então, lembra que eu tinha explicado para vocês? Aqui, então, a gente vai colocar... nós vamos colocar um boundary, que vai ser a nossa interface do banco. Tá? Só clicar aqui em cima do boundary e clicar aqui no diagrama. E vamos dar um nome para esse boundary, que vai ser interface underline banco. Tá? E vamos também utilizar outro estereótipo, que é o control.
Clicamos nele e clicamos no nosso diagrama. Esse control, então, ele vai ser o controlador, underline, banco. Já vou explicar para vocês o que significa isso, tá? Vamos clicar aqui e posicionar para ficar mais bonitinho. Vamos fazer a nossa associação, tá? Uma associação simples, tá? Da interface com o nosso controlador e o nosso controlador com a nossa classe de movimento, tá? Percebam que o controlador também ele se comunica com a classe pessoa e se comunica também com a classe conta comum, tá? Bom, então qual que é a explicação que a gente tem agora? Lembra que eu tinha comentado com vocês a utilidade dos estereótipos? Então, o estereótipo é, na verdade, uma representação que a gente tem de alguma coisa no nosso sistema, que não necessariamente é uma classe. Pode ser uma classe, pode, mas não necessariamente. Então, imagina, esse estereótipo da interface seria como se fosse a tela do sistema, né, que a gente vai interagir com o sistema. Né? Então, é uma representação disso. E esse estereótipo control pode ser o controlador do banco, ou seja, pode ser uma classe que gerencia a comunicação com as demais classes do sistema. Então, para isso que a gente utiliza os nossos estereótipos. Então, percebam, aqui a gente tem um diagrama completo, tá? De um sistema de controle bancário. Esse diagrama, então, a gente chama de diagrama de modelo, um diagrama de classes de modelo de domínio. Percebam que ele tem todos os atributos e todos os métodos. Tem as associações, as multiplicidades. No caso, se tiver agregação ou composição, a gente acrescenta, a gente deixa correto. Um erro muito comum dos alunos é fazer agregação e composição onde não tem agregação e composição. Então, na dúvida, não façam, deixem uma associação simples, tá? Agora, se vocês têm certeza que é uma agregação ou é uma composição, então façam adequadamente, utilizem adequadamente os símbolos. Percebam também que a gente tem diferentes tipos de visibilidades, tanto dos atributos quanto dos métodos. Geralmente, os atributos eles são protegidos com um símbolo de sustenido. E, geralmente, os nossos métodos eles são públicos com um símbolo de mais, o símbolo de mais, tá, pessoal? Então, acredito que seja isso que eu tinha para passar para vocês, de como construir um diagrama de classes na ferramenta Asta, né? Um abraço e até a próxima aula.